Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula de incidências especiais. Vamos dar continuidade à região, anatômica do punho. Na aula passada eu iniciei com incidências especiais da mão, do polegar, as duas primeiras incidências especiais do punho, que foi PA de punho, flexão lunar, e a PA de punho, flexão radial. Tive um bom retorno aí de vocês, isso é muito bom, porque isso me dá um feedback legal sobre o entendimento de vocês e a resposta de vocês em relação à disciplina, tá? Continue assim. Então, hoje eu vou terminar as incidências especiais do punho. Então, agora eu vou mostrar o túnel do carpo e o ponte do carpo. Esses exames, eles são bastante solicitados, certo? Então, é um dos exames aí bastante importante dentro das incidências especiais, tá bom? Os fatores técnicos, vocês já sabem, na última aula falei que a DEFOF, ou seja, a distância do posicionamento do RI, em relação ao cabeçote, deve ser de 100 cm de diâmetro. Isso vale para todas as incidências, tá bom? Dos membros superiores. O tamanho do RI, 18 por 24, porque só vai mesmo ficar no chassi a região do punho, que é a região em destaque. Mas, como eu já falei, não se atentem a gravar, porque isso depende muito do biotipo do paciente. Isso vai ser informações que vocês vão perceber e vão aprender na rotina de vocês, durante o estágio, tá bom? Tanto o tamanho do RI, como a questão do KV e do MAS, que são os parâmetros técnicos. É importante que vocês saibam o bom posicionamento, a indicação e principalmente o raio central, onde vai incidir o raio central, se tem angulação ou não, tá? Essa é a parte mais importante. Em relação a essas duas incidências, túnel do carpo e ponte do carpo, incidências especiais do punho, falo mais uma vez que o paciente, se ele tiver história de trauma, no pulso, por exemplo, uma fratura exposta, não deve tentar essa posição antes que as incidências básicas do punho tenham sido feitas, Faz primeiro as incidências básicas que vocês já conhecem, de punho, PA, perfil. O médico ele vai estar na casa, o médico ele vai avaliar, e se o médico ver a necessidade de ter mais incidências, no caso as incidências especiais, ele vai solicitar, tá certo? Então, por que tem que fazer depois as incidências básicas, as incidências especiais? Porque nas incidências básicas, o médico ele vai avaliar se tem alguma fratura, certo? Alguma luxação. Então, o médico ele vai, depois de olhar esses exames das incidências básicas, vai dar um retorno para vocês se ele vai querer ou não as incidências especiais, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção ao realizar esses exames. Se o paciente tiver alguma história de traumatismo nessa área de interesse, vai ser pior. O paciente ele vai reclamar de dor, ele não vai conseguir fazer o procedimento e vocês vão poder até piorar mais ainda o quadro aí daquele paciente, tá bom? As indicações clínicas, possíveis fraturas do escafoide, certo? O escafoide, como vocês viram na aula passada, é um dos ossinhos, do carpo, o escafoide. Então, essas incidências aí especiais do punho também é importante para o médico ele diagnosticar se o paciente teve aí uma fratura do escafoide. Lembrando que esse osso escafoide, ele é um osso muito, muito suscetível a fraturas, certo? A maioria das pessoas que cai, que tem que engessar aí o braço, o punho, muitas vezes é devido a uma fratura do escafoide, tá? Então, vamos começar aqui esse PA axial do pulso com desvio ulnar, vocês já viram, vocês já fizeram, com o objetivo de avaliar aí o osso escafoide ulnar. Então, você vai flexionar a mão para a parte lateral, a parte externa, porque a ulna está se localizando na parte externa,
e o rádio é em relação ao polegar. Então, PA axial do pulso com desvio radial vai ser o contrário, né? Como vocês bem fizeram, certo? Mas agora a gente vai voltar a atenção para as duas últimas incidências especiais do túnel, que é o túnel do carpo, uma delas, tá? Então, túnel do carpo. Quais são as indicações? Descartar calcificações anormais, algum tipo de alterações ósseas no túnel do carpo. O que significa essa túnel do carpo? O túnel do carpo é um exame para o médico ele conseguir avaliar, conseguir observar todos os ossos do carpo, né? Lembra escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, né? Trapézio, trapezoide e outros. Então, vai conseguir visualizar todos esses ossinhos, tá? Do carpo, por isso que é chamado de túnel do carpo. DEFOF de 1 metro, de 100 centímetros, tá? Também, novamente, atenção, se tiver história de traumatismo, não tentar esses posicionamentos antes das incidências básicas do pulso, tá bom? Sempre vou estar repetindo. Então, essa incidência túnel do carpo é para também observar, agora de um modo mais tangencial, tá? Os ossinhos do carpo, tá? Então, muitas vezes é chamada de incidência tangencial. Por quê? Porque vocês podem observar aqui esse posicionamento, né? Aqui, onde a gente consegue ver que o paciente ele tem que colocar o punho, né, no chassi, de maneira centralizada, direitinho. E é preciso também que ele estique, né, a palma da mão. A palma da mão ela precisa ficar retinha, tá vendo? Mas vocês vão ver que alguns pacientes, muitas vezes com dores, né, com artrose, com outros problemas reumáticos, eles vão ter uma certa dificuldade. Então, por isso que aqui nessa imagem a gente consegue ver que amarrou, né, uma fita, um esparadrapo aqui nos dedos, pediu para o próprio paciente ele segurar, tá vendo? Para ajudar a palma da mão ela ficar retinha. A gente consegue perceber que faz um ângulo de 90 graus, tá vendo aqui? Um ângulo de 90 graus. Então, quanto mais retinho ficar aqui, ó, a palma da mão em relação ao chassi, melhor vai ser para visualizar os ossos aqui do carpo, tá certo? Então, nesse caso aqui, o raio, ele vai incidir aonde? Ele vai incidir aqui, ó, tá? Na palma da mão, no meio da mão. Então, vai ter que ter uma angulação do raio de 25 a 30 graus. Por quê? Porque essa angulação do raio vai permitir que consiga visualizar melhor e tire a sobreposição dos ossinhos do carpo, tá? Então, outro ponto importante. Mas é importante que na hora de fazer a colimação, pegue essa região aqui dos dedos? Não, porque a região de interesse é o quê? É o punho, não é isso? Então, não precisa abrir demais a colimação, por isso que pode sim amarrar aqui uma fita aqui nesse caso, porque não vai sair na imagem. O foco mesmo é essa área daqui, a área de interesse, tá? Essa imagem aqui fica bem melhor para vocês visualizarem o posicionamento, tá vendo? Nesse caso aqui, o paciente, ele precisa também estar na extremidade da mesa, sentado, de maneira confortável, né? Você vai pedir para o paciente ele esticar o braço. É importante que vocês façam um movimento para que o paciente ele tenha uma facilidade melhor, tá bom? Então, faz o movimento para ele tentar fazer igual e vocês vão ajeitando o movimento. Então, estica o braço do paciente, certo? Só que, como eu falei, é importante que a mão e o punho façam uma angulação de 90 graus. Então, você pede para o paciente segurar com a outra mão os dedos, esticando dessa forma, tá? Eu peço que, quando vocês estiverem assistindo a aula, tentem fazer o posicionamento, tá? Porque isso é bom para vocês fixarem, para fixar na mente de vocês, tá bom? Então, na hora, pede para o paciente ele esticar, certo? Importante que não fique rotacionado, tem que ficar retinho. Pedir para ele segurar com uma outra mão, tá? Para que os dedos eles não fiquem sobrepostos à área de interesse, tá? Então, se o paciente estiver sentindo dor, você vê uma dificuldade,
deixa ele fazer até o máximo que ele consegue, tá certo? Vocês também não podem forçar, tudo bem? E sempre anotar na anamnese, né? Se o paciente ele está com dor, né, ele não está conseguindo fazer, é bom você anotar na anamnese. Por quê? Porque o médico ele pode pensar que ele fez o posicionamento de maneira errada, tá? Então, por isso que é bom sempre anotar aí, ó, durante a entrevista, na anamnese, para que o médico ele tenha consciência. Não, o paciente ele tem limitação nessa área, tá bom? Então, lembrando, posicionamento é simples, pedir para o paciente segurar, tá? Você deixa a região bem centralizadinha aí no chassi, no receptor de imagem. A angulação, tem angulação? Tem. 25 a 30 graus em direção ao quê? Em direção aqui, ó, a palma da mão. Tá vendo? Então, o xizinho aqui, ó, do raio central tem que incidir aqui, ok? Bem fácil, bem tranquilo. Então, é chamado de túnel do carpo, certo? Por que túnel? Dá pra gente ter uma noção, né? O túnel, como se fosse um túnel mesmo para os carros passarem, tá? Então, fica mais fácil assim para poder gravar. Então, aqui é a radiografia, gente. Olha só como é que fica a radiografia com essa incidência, tá vendo? Então, o médico ele consegue visualizar esses ossinhos pequenos que em outras incidências ficam sobrepostos, tá? Então, aqui, ó, dá para ter mesmo uma visualização tangencial, tá vendo? A gente consegue ver ainda a parte aqui dos falângeos, mas não toda, porque não é a área de interesse, tá? A área de interesse é o quê? É a região aqui do carpo, dos ossos do carpo, certo? Angular o raio central de 25 a 30 graus, como eu já falei, em relação ao eixo longitudinal da mão, direcionar o raio central a um ponto de 2 a 3 centímetros distal à base do terceiro metacarpo, ou seja, direcionar o raio central aonde? Para o centro da palma da mão. E sempre tendo como base o que? O terceiro metacarpo, tá bom? Então, aqui, ó, você vai ter como base o terceiro metacarpo em direção à palma da mão, tá bom? 25 a 30 graus. Outra incidência para a gente fechar a região do punho é a incidência chamada de ponte do carpo. Então, uma é o túnel, parece mesmo túnel, né? Quando a gente estica e abre, um túnel do carpo. E agora a gente vai ver a outra incidência, ponte do carpo, certo? As indicações é calcificações ou outras patologias da face dorsal posterior dos ossos do carpo. Então, o raio central, vocês vão ver que tem a angulação, certo? Do raio central em 45 graus. Então, a do túnel do carpo é de 25 a 30 e a da ponte do carpo é de 45 graus em relação ao eixo do antebraço, tá bom? Direcionar o raio central para um ponto médio do antebraço, cerca de 4 centímetros, proximal à articulação do pulso. Então, aqui dá pra gente visualizar melhor. Gente, nessa incidência, é importante que vocês peçam para o paciente ele ficar em pé, certo? Ele vai ficar em pé, como a gente consegue ver aqui, ó, na extremidade da mesa, certo? Vamos dizer que o paciente ele fique em pé, né, de maneira de costas ou de lado. Você sempre tem que ver qual é o melhor posicionamento para o paciente. E aí vai colocar desse jeito aí, como vocês estão vendo, o carpo, o punho do paciente, tá? É um posicionamento que é um pouquinho chatinho, né? Vocês vão ver quando vocês posicionar aqui, fica um pouco mesmo difícil, mas com o tempo vocês se acostumam, tá? Então, imagine o paciente que está sentindo alguma dor. A gente tem que se colocar no lugar sempre, né? Até na hora de fazer esses posicionamentos que requer um pouco mais do paciente. Então, a ponte do carpo, como é? Eu dou uma dica aí para que você peça ao paciente, na hora que vocês estiverem fazendo com outras pessoas ou até com vocês mesmos, fique em pé na extremidade de uma mesa, pode ser de lado ou de costas, e coloque a mão dessa forma. Veja que o antebraço e o punho, eles estão retinhos, tá vendo? Tem que ficar bem reto, senão o posicionamento sai errado. Senão não vai conseguir, né, o raio central incidir na área de interesse correta. E o médico não vai conseguir laudar, tá? Então, aqui o posicionamento
tem que fazer um ângulo de 90 graus, ó, tem que ficar retinho. Também tem angulação, tem angulação. Tanto o túnel do carpo, que tem de 25 a 30, como o ponte do carpo, que tem de 45, certo? Então, vai direcionar o raio aonde? Aqui, nessa partezinha aqui da articulação, tá vendo? Pode pedir para que o paciente ele flexione o punho, né, para ajudar aí a ter mais força, tá? Mas tem que fazer um ângulo mais próximo de 90 graus. Vocês vão ver que tem pessoas que têm limitações maior que outras e que vai fazer aí uns 80, 75, mas é importante que fique mais próximo aí dos 90 graus, tá bom? Lembrando que o chassi pode ser pequeno, não precisa que os dedos aqui, ó, fiquem totalmente no chassi, porque a área de interesse é o punho, não é? Então, colimação direitinho, não precisa pegar a mão toda, porque a região de interesse é essa aqui. Marcador sempre do lado direito do paciente, certo? Então, essas foram as duas incidências. Olha essa daqui também, né, de uma maneira mais clara, como ela é interessante, tá vendo? Outro ponto importante, a PRO precisa dar um protetor? Precisa, né? Vocês vão ver aí no dia a dia, alguns já tiveram o privilégio aí de estagiar antes da pandemia, viram que infelizmente muitos profissionais não seguem a risco o que diz a radioproteção, né? É tão rápido de dar ali a proteção radiológica para aquele paciente, mas infelizmente muitos pecam em relação a isso, né? Mas aqui, como é um posicionamento que o paciente ele fica em pé na maioria das vezes, então fica muito próximo da região das gônadas, da região genital. Então, por que não dar, né, o avental ou o saiote para aquele paciente? É tão rapidinho, né? Então, você sempre tem que se lembrar da radioproteção, gente. Isso vai fazer a diferença no trabalho de vocês, tá? Até as pessoas vão olhar vocês de outra forma, né? De outra forma diferente. Então, aqui é a radiografia com essa incidência, a ponte. Olha só como é diferente do túnel, tá vendo? Mas as duas são incidências tangencial, axial, tá? Onde tem angulação, tem que ter angulação, senão não vai conseguir visualizar, tá certo? Então, em casa, vocês aí, ó, fazem nos seus familiares, em vocês mesmos, tirem fotos, não só para enviar para o grupo, mas tem que enviar porque é importante, eu vou estar avaliando, mas também para vocês guardarem, repetir e ver quanto vocês estão melhorando, tá bom? Aí nós vamos entrar aqui na parte do cotovelo, certo? Eu não vou seguir com o ombro, porque senão fica muita informação. É bom a gente aprender mesmo aí em poucos, já que a gente não está tendo assim aula prática como eu queria, né? Mas é bom que vocês vão estar aí aprendendo aos poucos. Cotovelo. Quais são as duas incidências aí de cotovelo, né? O cotovelo aí tem como incidência básica, é bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, se vocês sabem muito bem a incidência básica de cotovelo, vai ser muito fácil fazer as incidências especiais, tá? As incidências especiais não são assim um bicho de 7 cabeças, como muitos alunos, como eu achava que era, tá? Claro que tem umas dificuldadezinhas assim, mas quando vocês têm um bom entendimento das incidências básicas, fica muito mais fácil, tá? Então, o cotovelo temos duas incidências especiais, que é a flexão exagerada, chamada de método de Jones, e o perfil da cabeça radial, que é mais utilizada, é mais pedida em caso de traumatismo, tá bom? Do cotovelo. Então, vamos lá. Indicações clínicas, fraturas, luxações do cotovelo, tá? Fatores técnicos, a DEFOF, a distância, né, do filme, do objeto filme, é de 1 metro também, de 100 centímetros. Como é que a gente vai posicionar? Sempre é importante, repito novamente, antes de qualquer exame, posicionar a parte, posicionar a estrutura de interesse, gente. Então, pega o RI, o receptor de imagem, ou pode chamar de chassi, vai colocar na mesa direitinho, com o tamanho correto, não precisa ser muito grande nem muito pequeno, tá? Vai alinhar e centralizar o húmero com o eixo longitudinal do receptor de imagem, com o antebraço em acentuada flexão. Então, todo mundo aí faz esse posicionamento como se fosse mesmo flexionar aí o braço, ó. Lembrem aí da academia, esse exercício que muitos fazem. Então, quando a gente flexiona, a gente consegue ver a articulação do cotovelo, né? Perfeito.
Então, você vai ajustar o receptor de imagem para o centro da articulação do cotovelo. É importante que quando vocês estiverem flexionando o cotovelo, vocês palpem os epicôndilos. Aí entra a anatomia. Onde é que ficam os epicôndilos? Quando a gente toca no cotovelo, tem dois ossinhos, né? Lateral, um de um lado e o outro de outro lado. Então, esses são os epicôndilos, tá? Então, o raio central ele vai incidir ao RI, ao húmero, direcionado para onde? Para o ponto médio entre os epicôndilos. Então, os epicôndilos ficam de um lado do outro aí do cotovelo. Então, o raio central ele vai passar no meio desses epicôndilos, tá bom? Não tem erro. Aqui a gente consegue visualizar, ó. Então, o que acontece quando o paciente chegar? Pede para o paciente fazer essa flexão antes e aí colocar em cima do chassi. Quando o paciente colocar em cima do chassi assim flexionado, fica mais fácil para vocês alinhar, né, direitinho. E aí vocês vão palpar os epicôndilos um do lado do outro. Então o raio central ele vai incidir aonde? Aqui, ó, no meio do cotovelo. Tá vendo? No meio do cotovelo. A gente percebe que botou o marcador sempre do lado direito do paciente, a colimação aqui, ó, certinho para pegar só mesmo essa região aqui, ó, do cotovelo. Então, o raio central ele não tem angulação. Quando a gente fala assim, o raio ele é perpendicular. Então, o raio tem que fazer um ângulo de quê? De 90 graus, como a gente está vendo aqui. Não tem angulação, tá bom? Sempre quando fala raio central perpendicular à estrutura, não tem angulação, certo? Então, aqui é a radiografia. Tá vendo só? Como é a radiografia, a gente consegue visualizar, né, a parte aí do cotovelo perfeitamente. E a outra incidência, gente, é o perfil da cabeça radial, no caso aí de traumatismo. As indicações clínicas, fraturas, luxações, né, ali na região da cabeça do rádio. DEFOF também de 1 metro, tá? E como é que acontece? Mesma coisa, o cotovelo ele vai ser flexionado, só que vai flexionar não daquela primeira forma, tá? A mão ela vai estar o quê? Pronada. Lembra, né? Pronação, supinação, pronação é quando a palma da mão ela fica virada para baixo, tá vendo só? Então, fazer um ângulo de 90 graus direitinho, certo? Tem que ficar ereto. Então, é só vocês fazerem dessa forma, tá vendo? Pedir para o paciente ele ficar na lateral da mesa, tá vendo? Flexionar para ficar tudo retinho, mas a área de interesse sempre vai ser somente o quê? O cotovelo, tá? Então, aqui, ó, centralizar dessa forma, raio central aqui, ó, certinho. A gente pode ver também aqui em outra, ó, que pode ser feito dessa forma, ó, se o paciente tiver com algum trauma, estiver na mesa, tá? Então, você pode fazer diretamente aí na maca, na mesa. Coloca o raio central, ó, pede para ele abraçar. E quando ele abraça, ele faz o quê? Esse ângulozinho aqui de 90 graus. Tá vendo? Direciona o raio central para aqui, tá? E aí incide o raio e a gente consegue esse exame. Tá vendo? A gente consegue pegar aqui a cabeça do rádio. Ó, aqui a cabeça do rádio. A una, tá vendo aqui? A una, né, que é importante para a articulação do cotovelo. Quando a gente flexiona o cotovelo, a gente vê esse ossinho aqui. Aqui é o que? A cabeça da una. Tá vendo? Bem interessante, né? Então, a gente vai ficar aqui, nessa parte aqui do cotovelo. Então, vocês vão fazer aí a atividadezinha, que é o quê? Vocês vão fazer essas duas incidências aqui, que é a ponte do carpo. Olha aqui, essa daqui. E... ou melhor, o túnel do carpo juntamente com a ponte do carpo, que é essa daqui, juntamente com a de cotovelo, tá? Essa aqui de cotovelo, ó, e a outra perfil de cotovelo, tá vendo? Perfil de cotovelo, que tem uma angulação aqui de 45 graus, tá? Diferente do perfil de cotovelo das incidências básicas, que não tem angulação, né? Então, a perfil de cotovelo especial tem uma angulação aí de 45 graus, certo? Então, vocês vão fazer aí essas 4 incidências também, tem aí uma semana para poder praticar, para poder tirar foto e enviar para o grupo. Lembrando que essas atividades, principalmente essas de fotografar, vão valer no final da unidade.
Vou passar uma atividadezinha teórica aí para vocês escreverem, também ajuda a fixar. Hoje ainda, a atividade é baseada em todas as incidências que vocês viram até agora, tá bom? Até a próxima aula, fiquem bem.